Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia. É domingo, dia do Senhor, dia em que a igreja nos convida a reavivar o dom de Deus que há em mim, que há em você, o dom da fé. A fé especialmente na ressurreição do Senhor. A ressurreição que é esta fonte de vida, que é a razão da nossa existência cristã. Comece o seu domingo encontrando com o ressuscitado, deixando que o ressuscitado transforme a sua vida, permitindo que Jesus acesse o seu coração. Por isso, neste início de dia, respire fundo. Sinta a presença de Deus na liturgia da sua respiração. Deus é que perpassa todas as nossas artérias, todo o nosso ser, através do nosso sangue, do ar que perpassa o nosso ser. É Deus mesmo que se faz presente em todo o nosso ser, em todo o nosso corpo. É bom aceitar, vivenciar a nossa fé com o nosso corpo inteiro, sentindo esta presença inteira de Deus em nós. O Evangelho, melhor, a liturgia desse 22º domingo do tempo comum, é justamente um convite que Jesus nos faz a viver a palavra de Deus com intenso zelo. Não viver uma palavra de Deus de aparência, mas vivê-la com intenso amor. Não viver somente de uma teoria, mas ser capaz de pôr em prática aquilo que nós dizemos aos outros. Antes mesmo de pedir que os outros façam, é bom que antes experimentemos logo. E quando nós sabemos que é possível pôr em prática, é mais fácil pedir ao outro que ponha também. Agora, quando nós não experimentamos esta palavra, quando nós não experimentamos nada do que dizemos ao outro, é difícil o outro fazer, porque nós também não fizemos. Porque nós também não sabemos se é possível ou não fazer aquilo que estamos pedindo. Por isso, Jesus é muito sábio e nos pede que antes de ensinar ou pedir que faça, que nós façamos logo. A primeira leitura nos fala do chamar a Israel, do ouve, ó Israel. É sempre bom começar uma liturgia ouvindo a Deus. Na liturgia nós falamos muito sobre Deus, mas muitas vezes nos falta na liturgia o ouvir mais a Deus. Porque a liturgia é muito canto, é muito rito, e nos falta esse momento para que paremos e ouçamos esta voz de Deus. A leitura primeira do livro do Êxodo, Deuteronômio, melhor, capítulo 4, vem nos dizer que Israel ouve as leis e decretos que eu vos ensino. E se ouvires os meus decretos, eis então que vivais com alegria e entrareis em posse da terra que prometi. Se a condição para entrar à terra prometida é viver os mandamentos do Senhor, mas mais do que isso, pôr em prática aquilo que Moisés ensinou. E ainda vem dizer esta leitura que a observância desses mandamentos é uma condição para estarmos plenamente unidos a Deus. Isto é maravilhoso. É importante viver esta condição. E finaliza
apresentando este autor sagrado, que Deus que nós anunciamos é um Deus próximo, é um Deus que ama, e não há nenhum Deus que se compare a este Deus. Um Deus que ama incondicionalmente, um Deus que não pergunta tua condição, tua cor, tua raça, mas simplesmente ama. É esse amor que nós precisamos apreender e assim transmitir com alegria para aquelas pessoas que esperam de nós o amor. O Evangelho, caríssimos, que nós meditamos hoje é Marcos, capítulo 7, versículo de 1 ao 8, 14 ao 15, 21 ao 23. E aqui nós percebemos a maravilha do ensinamento de Jesus. Olhemos este evangelho a partir de 3 momentos. O primeiro momento é quando os mestres da lei e fariseus se dirigem a Jesus para fazer uma espécie de interrogatório, para se mostrar como aqueles que são moralmente corretos e que Jesus estava fora da ética cristã, judaico-cristã. E aqui eles então perguntam para Jesus, quando olham alguns dos seus discípulos que comiam comiam pão e sem lavar as mãos, sem fazer a purificação. E aqui eles faziam o seu juízo de valor, que lavavam as suas mãos antes de fazer qualquer refeição, ao voltarem da rua, tomavam banho para mostrar que estavam se purificando das impurezas que haviam se contaminados. E aí nós podemos olhar, portanto, a pergunta que eles fazem para Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Eles tiveram a oportunidade de não receber de Jesus esta resposta tão acertada. Tiveram a oportunidade de ficar calado, mas não quiseram, agora ouçam que Jesus não tem a língua queimada com papa. Mas Jesus diz aquilo que é verdade, que é oportuno ser dito e expressado. E aí, portanto, o segundo momento do Evangelho é a resposta de Jesus, dada aos fariseus e doutores da lei. E aqui, justamente, Jesus vem dizer: bem profetizou Isaías, chamando-os de hipócritas, quando se falava a respeito de uma lei puritana. E aí, Jesus complementa dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É perigoso o que Jesus aqui diz. Perigoso no sentido de nós que escutamos Jesus. É perigoso se viver desta forma, ou seja, falar bonito, mas viver muito pouco. Faltar da prática daquilo que nós tão bem falamos na teoria. Jesus vai dizer: vocês me honram com os lábios, mas dentro está podre. E aí continua Jesus: o que adianta honrar com os lábios se o vosso coração está cheio de impureza? Vocês abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Sim, a lei de Deus é perfeita e correta, mas o povo hebreu, diz Jesus, trouxeram estas normas e modificaram segundo as suas belas vontades. Ou seja, colocaram tradições meramente humanas e não de aquilo que veio de Deus. Por isso Jesus denuncia esse tipo de comportamento, que se pede demais ao outro e nada se exige de mim que prego. É importante de Jesus fazer o caminho inverso, cobrar de mim primeiro, com muita força e seriedade, e fazer com que a minha prática seja uma resposta ou um convite
para que o outro venha seguir a Deus. O último momento do Evangelho é quando Jesus se dirige agora à multidão. E Jesus vai dizer à multidão, dizendo a esta primeiro, que escute e compreenda o que ele vai dizer. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Sim. O que nos faz impuro não é a comida que eu como, não é o lugar que eu frequento. O que me torna impuro é aquilo que sai de dentro de mim. E aí Jesus aqui descreve alguma dessas coisas: a ambição, o adultério, a maldade, a fraude, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a arrogância. Tantas vezes nós achamos pessoas mais importantes do que o outro e que o outro precisa me respeitar porque eu sou autoridade. Coitado desse que assim pensa. Jesus diz, é preciso mudar esse modo de viver, esta forma de se comportar e abraçar isto que Jesus vem nos pedir. Ou seja, viver não da aparência, mas viver da beleza que nasce da intimidade minha com Deus. É isto que Jesus hoje nos quer pedir. E termina São Paulo dizendo para aquela comunidade que hoje ele escreve, comunidade aqui, a carta a Tiago, ele vai dizer: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, vem de Deus. Todas as maravilhas que nós conhecemos é fruto de Deus, do amor de Deus. E aí Paulo vai dizer, diante disto, é preciso tomar consciência, diz ele, e acolher esta humildade que é própria dos filhos de Deus. A palavra. Por isso ele vai dizer que é necessário ser praticante da palavra e não meros ouvintes. E esta prática da palavra consiste no relacionamento harmônico com o nosso semelhante. Se nós não temos uma facilidade ou não conseguimos nos relacionar com o nosso irmão, como podemos dizer que vivemos a palavra de Deus? É uma discordância muito grande. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia que a Igreja do Brasil recorda, nesse domingo, no mês vocacional, o dia dos catequistas, figuras importantíssimas na vida da Igreja. Parabéns, amados catequistas. Que Deus abençoe a vossa vocação tão bela, que vocês fazem um papel magnífico na vida da Igreja, trazendo tantas pessoas para o interior da Igreja e fazendo destas pessoas cidadãos dos céus. Que Deus abençoe todos vocês, amados catequistas, aqui da minha paróquia, da nossa diocese, de todo o Brasil e do mundo. Vocês são preciosos aos olhos de Deus e da Igreja. Que Deus os abençoe. Não esqueça, todos vocês que me assistem, que me ouvem durante a semana, de se inscrever no meu canal do YouTube e compartilhe, peça a seus amigos que se inscrevam. Assim, esse trabalho pode chegar mais longe, ser mais divulgado para mais pessoas e mais pessoas podem ser evangelizadas. Paz e bem para você, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo.